A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos fazer uma meditação em alguns versículos aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Vamos ler aí do 8 ao 11, fazer uma meditação aqui para nós aprendermos mais aí da palavra, né? O título diz: Sofrendo por fazer o bem. Versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Neste versículo, o ensinamento que nos vem é o seguinte. Primeiro ponto, a palavra vai nos ensinar aqui que nós sofremos, né, por praticar aquilo que Cristo nos ensina. O cristão, ele sofre, ele passa por maus bocados, vamos dizer assim, por fazer aquilo que Cristo ordenou, por obedecer, aquele que obedece, né? Porque o que não obedece, o cristão que não obedece, ele não sofre, né? Então vai dizer, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, ou seja, a congregação, eu como cristão, os irmãos como cristãos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não estou dizendo placa de igreja A, B ou C, o corpo de Cristo que está no mundo todo espalhado deve ter o mesmo modo de pensar, ou seja, nós devemos ser compassivos, amar-se fraternalmente e ser misericordiosos e humildes. Este é, isso é aquilo que Cristo requer de todos nós. Então a igreja hoje ela está totalmente fora de muitos desses padrões aqui. Hoje nós temos igrejas divididas, cada uma acha que a sua igreja é a que salva, que Cristo está naquela igreja. Cada uma diz que leva ao céu. Umas discriminam outros irmãos por serem de outras denominações. Então, aqui está dizendo, todos devem ser o mesmo modo de pensar. E como é que nós devemos ter o mesmo modo de pensar? Estando enquadrados na palavra, obedecendo a palavra. Hoje o homem, como não obedece a palavra, muitos não obedecem a palavra, cada um cria a sua própria doutrina. Então devemos nos amar fraternalmente, ser misericordiosos e humildes. Hoje nós vemos muitas pessoas que não têm misericórdia nem daqueles que estão dentro da tua própria igreja, quanto mais dos que estão fora, né? Humildade hoje é uma coisa que dentro das igrejas está difícil de se ver, muito difícil de se ver. Vemos pastores andando de Ferrari, pastores coaches que de Cristo não pregam nada, né? O versículo de número 9 diz: Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. O que quer dizer isso? Nós não devemos, aqueles que nos ofendem, aqueles que vêm. É uma palavra difícil, meus irmãos, muito difícil para mim, principalmente. É difícil porque quando as pessoas vêm nos confrontar, a palavra está dizendo não retribua mal com mal. Se você tem no seu trabalho alguém que está tentando te prejudicar, se alguém está tentando fazer algo contra você que vá te prejudicar de alguma forma, algum insulto, alguém que está te caluniando, a palavra diz, não retribua mal com mal, nem insulto por insulto. E nós devemos colocar um parênteses aqui. Uma certa vez me disseram, mas se você concorda então com você ser violento com alguém? Se a pessoa vier te assaltar, é claro que você vai revidar. Se uma pessoa vier te agredir, é claro que você vai revidar. Não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando daquelas pessoas que você tem convivência, que você conhece, que fazem parte do seu convívio, seja no trabalho, na igreja, em casa, na família, e de alguma maneira estão querendo te prejudicar. Então você não deve tratar essas pessoas com o mal que elas estão querendo fazer contra você. Nem com o insulto que elas estão fazendo contra você, você revidar com insultos, com xingamentos. É nesse sentido, tá? Porque, claro que se alguém vier te prejudicar, te agredir, te assaltar e você tiver a oportunidade, você, logicamente, vai revidar. Você não vai baixar a sua guarda. Não é disso que a palavra está falando, né?
Então ela diz, ao contrário, bendigam essas pessoas, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então nós devemos bendizer aqueles que querem nos fazer mal. Devemos bendizer, orar e abençoar aqueles que nos querem fazer mal. Mal este moral, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que quer nos passar para trás, aquela pessoa que quer fazer-nos perder o emprego, aquelas pessoas que querem nos ver numa situação difícil, né? Não é de agressão no caso, né? Então nós temos que ter esta ciência e orar por essas pessoas, pedir misericórdia por elas, porque para isso nós como cristãos fomos chamados. Então nós só vamos receber a bênção de Deus, a bênção de Cristo por herança, se nós fizermos isso, se nós obedecermos, se nós não pagarmos o mal com o mal, se nós não pagarmos o insulto com o insulto. Então nós devemos ter esta noção. É muito difícil, né? Mas é o que a palavra nos diz para cumprir. Versículo 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha aqui, pois quem quiser amar a vida, se você quer amar a sua vida e ver dias felizes, viver dias felizes, ver dias felizes nesta terra, guarde a sua língua do mal. Não fique falando dos outros, não fale mal dos outros, não amaldiçoe os outros. Eu sei que é muito difícil, eu volto a reafirmar. Essas palavras são duras, versículos duros e difíceis de se cumprir, né? de obedecer, mas é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Que nós não venhamos a falar dos outros, guardar a nossa língua de falar bobagens, de falar besteiras e os seus lábios de falsidade. Nós devemos ser sinceros com as pessoas, né? Nós devemos, é melhor nós sermos honestos conosco e com as pessoas e não agir com falsidade do que você dar aquele sorriso falso, aquele sorriso amarelo, tratar as pessoas com falsidade, aquelas que você sabe que não gostam de você e aquelas que você sabe que você não tem aquela simpatia, né? Mas nós devemos amar, nós devemos suportar, que a palavra também diz, e nós devemos guardar os lábios de falsidade, né? Não seja falso com o seu próximo. Não abrace, bom dia, dê aquele sorriso, se você não tem afinidade com aquela pessoa. Nós deveríamos amar aquela pessoa, suportar aquela pessoa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a paz do Senhor. Amém? Isso não é pecado. Nós vamos fazer, pecado é você começar a agir com falsidade com as pessoas. Né? E por finalizar, versículo de número 11, afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então nós devemos nos afastar do mal, guardar nossa boca, fazer o bem para as pessoas. Devemos manter um convívio bom com todos, para com todos, com aqueles que você sabe que gostam de você, com os que você sabe que não gostam de você. Nós devemos nos afastar de fazer maldade para as pessoas, devemos praticar fazer o bem, quando possível nós devemos fazer o bem, sempre, porque nós lemos aí, Jesus veio fazer isso e nós devemos ser assim também, ele foi nosso exemplo. E nós devemos buscar a paz com perseverança. Ora, se está dizendo que nós devemos buscar paz com perseverança, é uma coisa difícil de se manter, porque cada dia, cada minuto, cada hora é difícil de mantermos o autocontrole, a paz. Nós devemos estar em paz conosco, em paz com o próximo e com perseverança. Por quê? Porque é difícil, meu irmão, que a todo tempo nós somos afrontados e muitas vezes somos tirados do sério. Então que nós possamos ter estes versículos, poucos versículos, mas com um ensinamento tão grande para nós, que nós possamos nos afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz com perseverança, que nós devemos ter todos um mesmo modo de pensar em Cristo, né? Como igreja, como corpo, devemos ser compassivos, devemos amar uns aos outros fraternalmente, ter misericórdia, devemos ser humildes, não retribuir mal com mal, nem insulto com insulto, que nós assim alcançaremos
e receberemos a herança, que são as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço a todos.